Segunda-feira é dia do quadro Você e o Doutor. E o assunto é reposição hormonal. Um assunto, doutor, de interesse para todas as mulheres. E para os homens também, viu? Para os homens também. Pros homens Porque também. muitas vezes as mulheres ficam em dúvida se já está na idade, se não está. É verdade. E é uma alternativa de tratamento para menopausa também, Numa fase do climatério. que atinge 8 em cada 10 mulheres. mulheres. Então você que é mulher, preste muita atenção nessa reportagem da Natália Arcuri. Os hormônios não caem, eles despencam. E despencam assim, sem você notar. Hormônios em queda, calor nas alturas. Calor, até hoje eu sinto. Você tá normal, de repente te dá aquele calor absurdo, né? Que você tem vontade de tirar a roupa. Ganho de peso, flacidez, indisposição. Por que algumas mulheres sofrem tanto com a menopausa? Parece que até com água você engorda. Eu tenho saudade de quando eu menstruava. Reposição hormonal. E você passa aqui, ó. Os segredos do creme que pode recuperar a autoestima. Muito bom mesmo. A menopausa é uma das poucas certezas da mulher. Ao contrário dos homens que produzem hormônios sexuais ao longo de toda a vida, nascemos com uma programação hormonal e um dia estes hormônios vão acabar. A partir dos 35 anos, a gente pode começar a ter uma perda progressiva da quantidade produzida dos hormônios. É como se aos pouquinhos o nosso corpo recebesse uma informação de que você vai ter uma falência de um órgão. O fim da menstruação marca também o término da fertilidade. A menopausa costuma acontecer após os 45 anos. E segundo estudos, 8 em cada 10 mulheres sofrem com os sintomas dessa fase da vida. Era uma TPM que não passava. É um calor repentino que você não espera. Então, ele é muito desagradável, porque ele queima. As queixas mais frequentes na menopausa são os fogachos, aqueles calorões repentinos, perda do tônus muscular e da elasticidade da pele, ressecamento vaginal, queda na libido e aumento de peso. De todas essas queixas, a Vivian só não teve os calorões. Observei que a pele começou a piorar, a ressecar demais. O cabelo também parece que vivia frisado, sabe? E a secura vaginal. O corpo dela ganhou novos contornos depois da menopausa. Foram mais de 10 quilos em menos de 4 anos. E aonde você sentiu a diferença que você falou? Flancos. Aqui do lado. Nossa, aqui do lado e aqui, né? A parte abdominal total. Porque antes eu era chapadinha. Para controlar o peso e os sintomas da menopausa, a Vivian aderiu ao que existe de mais moderno em reposição hormonal. Dentro desse frasco estão as doses exatas de hormônios que o corpo dela não produz. Super simples, Natália, ó. Apenas coloca e você passa aqui, ó. O creme feito de hormônios bioidênticos produzidos em laboratório é absorvido pela pele e cai na corrente sanguínea. Para mim foi excelente, eu vi uma mudança muito boa da pele, quer dizer, voltei a ter a pele que eu tinha antigamente. A reposição hormonal é apenas um dos segredos de beleza e disposição de algumas celebridades, como a atriz Kim Cattrall. Aos 58 anos, a estrela da série Sex and the City declarou que não abre mão dos hormônios bioidênticos e que recomenda o tratamento para quem sofre com os calorões. A cantora Madonna também sentiu os efeitos da menopausa. Aos 56 anos, a diva do pop não viaja sem o creme noturno, que contém a dose diária de hormônios. Para ter o tratamento das estrelas, a Vivian teve que adaptar o bolso. Cada frasco com duração de 50 dias custa, em média, R$ 250. Existem outras alternativas mais baratas, mas, segundo ela, o custo-benefício reflete em qualidade de vida. Como é que você está se sentindo hoje, aos 52 anos? Ótima.
Excelente, eu nem imagino que eu tenha essa idade. Ele te traz essa segurança, essa liberdade. Mas será que todas as mulheres podem repor os hormônios? Agora, no estúdio do Hoje em Dia, o Dr. Antônio Spreusser tira todas as dúvidas. Eu tenho certeza que tem muita gente em casa, não tem? A mulherada com dúvidas, estão ali com aquele fogacho, com aquele calor, não é verdade, meninas? Dá calor, não dá? Vocês têm dúvidas também? Vamos tirar todas as dúvidas hoje, porque é um tema muito importante para a nossa saúde, né, doutor Spreusser? É verdade, você sabe que a mulher é um laboratório ambulante. 3/4 do corpo da mulher é regido por hormônio. 3/4? 3/4 da vida inteira da mulher é regida por hormônio, mas de repente... Então vamos explicar exatamente o que acontece com o corpo da mulher para a gente saber quais são as causas desse momento da vida. Exatamente. Aqui é o corpo da mulher, a gente tem o cérebro, onde tem uma glândula que controla os ovários. E esse conjunto de glândulas é que produzem estrógeno, progesterona, testosterona, pregnenolona, DHA. Os hormônios. Que é a química, é a química. E essa química age aqui no útero da mulher e no ovário. Aqui é o útero normal, olha que útero vermelhinho, bonito, a vagina vermelha, né, umidificada. E aqui é o endométrio. O endométrio é parte interna dessa coisinha que tem aqui dentro do útero. Olha o tamanho do endométrio. E aqui acontecem as coisas principais da mulher. A menstruação, o crescimento, aqui é o ovário da mulher. Olha, essas coisas que vocês estão vendo, todos são os óvulos que podem ser fecundados. De repente, depois dos 40 anos, olha a diferença agora. O útero atrofia, o endométrio, agora olha o tamanho que fica o endométrio, atrofia mais ainda, e o ovário também atrofia. Isto faz com que os hormônios da mulher caiam muito na corrente sanguínea, levando a esses sintomas principais aqui agora no corpo. Então vamos lá, vamos falar quais são os sintomas. Então os principais são cabelos quebradiços, ondas de calor, a pele fica completamente seca, ressecamento da vagina e aceleração da perda da massa óssea. De repente a mulher começa a ficar com osteoporose, a pele muda, aquela alegria que você tinha de viver muda e ela começa a ganhar gordura abdominal. A barriguinha. Ela aqui. começa a ficar parecida com um homem, ela fica com a maçã. A pera virou maçã agora. Toda mulher precisa fazer alguma coisa nesta época da vida para minimizar esses sintomas? Sim, precisa. Principalmente mudança do estilo de vida. A reposição hormonal, ela foi pesquisada durante muitos anos. E nos Estados Unidos foi feito um trabalho durante muitos anos e esse trabalho teve que ser cortado, porque as mulheres estavam morrendo e tendo câncer com a reposição hormonal. Então, hoje em dia, mudou muita coisa em termos de reposição hormonal, que é o que a gente vai começar a falar. Bom, o Dr. Spreusser vai dizer para a gente, então, o que há, quais são os produtos disponíveis no mercado. Você viu, a gente viu alguns exemplos agora na reportagem. Nem sempre isso é acessível, às vezes é caro. A gente vai explicar direitinho e mostrar quais são as alternativas. A gente conversava agora há pouco, eu e a Cris aqui, a gente tem casos na família de mulheres que, no momento em que passaram por isso, encontraram outro caminho que não o da reposição hormonal tradicional, especialmente em relação à prática de exercícios físicos ou à alimentação. E ele vai falar exatamente sobre isso com a gente. A gente está falando sobre reposição hormonal, a gente vai falar sobre alimentação, que é muito importante, porque o que a gente pode fazer quando a reposição hormonal não é indicada? A gente vai ver algumas dicas em mais uma reportagem da Natália Arcuri. A pré-menopausa, também conhecida como climatério, pegou a Ângela de surpresa e não demorou para que a avalanche de sintomas tomasse conta da rotina. Você tá normal, de repente te dá aquele calor absurdo, né? Que você tem vontade de tirar a roupa. O meu cabelo na frente ele começou a ficar mais ralo, o cabelo mais seco, a pele mais seca, o busto aumenta muito. A Ângela foi em busca da reposição hormonal, mas descobriu que não era indicada ao tratamento. Esses exames, então, detectou que eu tenho algumas microcalcificações mamárias e que, por causa disso, então, eu não poderia fazer a reposição hormonal. A solução que o médico encontrou para a Ângela, que não pode fazer reposição hormonal, foi adotar algumas mudanças na alimentação. Que mudanças foram essas, Ângela? Então, eu mudei basicamente o arroz,
né? Sempre comeu arroz branco, então mudei para o arroz integral, né? Os pães também, né? O pão francês eu optei também pelo pão integral. A comerciante também reforçou a alimentação com frutas, cereais e suplementos ricos em vitamina D, essencial à saúde dos ossos. Este outro complexo vitamínico garante pele, unhas e cabelos mais firmes e hidratados. É maravilhoso, porque você arruma um cabelo, você faz uma maquiagem e de repente você está transpirando, né? Você está num lugar, você começa, aquilo te dá aquele calor terrível, que é um mal-estar horroroso. Quando você se livrar disso, é o melhor dos mundos, né? A gente quer esse melhor dos mundos para você, então a gente está tentando te ajudar. É exatamente o que a Ângela falou. A mulher precisa se livrar desses sintomas e há formas de fazer isso. Alimentação, mudança de qualidade de vida e muitas vezes a medicação. Doutor Sproster, eu estava acompanhando aqui os efeitos da reposição. Eu encontro alguns positivos, outros negativos. Exatamente. Eu entendo porque em alguns casos ela não é indicada. Ela não é indicada. Então é fundamental a mulher saber que tem casos que ela não deve fazer a reposição hormonal. Quais são esses casos? Casos que você tenha, ou alguém na família, ou que você já tenha tido câncer de mama, endométrio e ovário, é perigoso você fazer reposição hormonal. Pessoas que já tiveram trombose também não devem fazer reposição hormonal. E aquelas mulheres que já têm problema no fígado e já tiveram infarto e AVC, não devem fazer reposição hormonal. Tá bom, porque aqui a gente tem, então positivos e negativos, né? Os positivos, o cabelo fica melhor, as ondas de calor cessam completamente, a pele melhora, aumenta a elasticidade e a umidificação da vagina, a massa óssea melhora bastante. Mas aí a gente tem os negativos. E tem os negativos, o risco de AVC, câncer de mama e os outros cânceres que eu falei, e a trombose. Então precisa tomar cuidado com a reposição hormonal. Existe indicação de reposição com estrógeno, com progesterona ou com testosterona. E você tem ali, não tem os medicamentos? Como eles são aplicados? Vamos mostrar? Vamos mostrar. Vai lá, mostra lá, Celso, o que a gente faz? Posso só aproveitar o gancho? Aproveita. Porque a pergunta da Elizabeth tem a ver exatamente com o que você estava falando. Pode falar. A minha irmã teve câncer de mama. E eu gostaria de saber se eu posso fazer a reposição hormonal, se eu corro algum risco com isso. Então, respondendo a sua pergunta, tem dois tipos de câncer de mama. Um que é hereditário familiar e o outro que não. Você precisa saber se no teu exame de sangue você tem essa hereditariedade genética. Se você tiver, está completamente contraindicado a reposição hormonal. Ela foi o único caso na família inteira. Então, mas você precisa procurar o seu ginecologista, porque você precisa fazer esse exame para ver se tem ou não essa genética hereditária no teu sangue. Tá bem. Caso tenha, é contraindicado. Tá bem. Tem mais alguma pergunta? Quer aproveitar? Quais são os efeitos colaterais desse tratamento? A reposição hormonal, ela tem o efeito característico de melhorar muito a sua qualidade de vida, como eu acabei de falar. Mas, às vezes, o efeito colateral são esses. É risco de acidente vascular cerebral, risco de infarto e risco de trombose. Então, precisa tomar muito cuidado também. Então, cada caso é um caso. O ginecologista, tem que analisar o seu caso e ver o que ele pode fazer para te ajudar. Olha, antes da gente chegar, então, na parte da alimentação aqui, a gente vai chegar nessa parte que seria a alternativa. Mostra os medicamentos que você mostrar, doutor. Então, atualmente, existe a forma gel, que a mulher, o médico, o ginecologista, prescreve uma reposição hormonal baseado em alguns hormônios, como eu falei. Testosterona, progesterona, e o seu médico é que vai saber qual o específico hormônio. Então, você pode aplicar na pele, na forma de gel, na forma de creme, na forma de pomada e mesmo até pomada intravaginal. Também existe a reposição hormonal com comprimidos, em que você toma os comprimidos diariamente, à base de estrógeno, para você melhorar todos esses sintomas do climatério e da menopausa. E, finalmente, existe uma outra forma, que é a forma em que você pode colocar um DIU, e esse DIU libera hormônio dentro do seu corpo e automaticamente você pode fazer a reposição hormonal também. Tem mais pergunta? Vai lá. Acho que tem a ver com isso. Você estava em dúvida se tem algum tipo de medicamento mais tranquilo, que não faça mal, com menos efeito colateral, é isso? Isso, apesar que assim, na minha família não tem ninguém com câncer de mama. Mas a ginecologista diz para não fazer, que depois de 2 anos geralmente volta com câncer na mama. E isso que eu queria saber, se tem algum hormônio para a gente repor que não seja tão agressivo, tanto esses sintéticos, né?
Existe sim, existe a reposição de hormonal maciça, que a quantidade é muito grande. Mas tem também a reposição hormonal com um hormônio muito fraquinho, que você toma diariamente, até para melhorar o humor da mulher, melhorar o peso, a gordura que a mulher começa a ganhar. Então tem umas fórmulas de reposição hormonal que são mais fraquinhas, mas é o seu ginecologista que deve saber. E se ele falou que você não deve tomar, ele sabe por quê. Tá então bom. vamos obedecer. Então vamos falar da alimentação? Vamos lá, Edu, vem pra cá. Edu, você tem que acompanhar a gente. Vem cá, Cris, vem pra cá. Falar. Ah, tem mais uma? Ah, tem outra? Isso que eu ia falar sobre a alimentação. Se a gente optar por não fazer a reposição hormonal, seja ela sintética ou não, se podemos repor na alimentação, aliviar esses sintomas. Esse é um assunto muito interessante, porque todas as mulheres que estão vendo o nosso programa têm que saber que a alimentação e a mudança do estilo de vida com atividade física diária melhora muito a sua qualidade de vida durante o climatério. É isso aí? Que é esse o período Edu, que a gente Cris, vem vai pra cá, falar. vocês têm que estar aqui. Edu, você tem que acompanhar a gente na alimentação aqui. Vamos lá, doutor. Bom, você sabe que a soja tem um fator importante na dieta da mulher, porque a soja tem uma substância chamada isoflavona. E a isoflavona, ela aumenta muito o estrógeno dentro do corpo. Então, soja é uma boa dica. A soja você pode fazer mais ou menos como você faz o feijão, ela serve para comer, dá para fazer quibe de soja, dá para fazer muita coisa com a soja, inclusive comer com salada, né? Aí, ó, tá vendo? Essa é a dica do Vamos dando as dicas, vai. Viu como ele tinha que estar aqui? Já dá Obrigado, receita. Edu. Vamos lá. Olha, castanha do Pará tem substâncias que são antioxidantes. O salmão, olha, isso é um assunto importante. Trocar carne vermelha pela carne de peixe, principalmente salmão. Tem muito ômega 3. Chá verde. Por falar em chá verde, diminua a ingestão de café, açúcar, gorduras e frituras. É muito importante. Aveia tem muita fibra e proteína. Azeite de oliva, o suco de uva, esse melão cantaloupe, iogurte e o tomate. Todos esses alimentos têm propriedades antioxidantes, fazendo você ter uma vida melhor, se sentir melhor. E você tem que treinar. Você tem que sair de casa. Tem que pular corda, dançar, correr, trotar. verdade. Sua mãe faz isso? A minha mãe Cris? faz exercício, minha mãe estava com colesterol alto, né, o ruim, e minha mãe é super magra, assim, que nem eu, então deu aquele susto, começou a fazer exercício e no fim foi bom para tudo. Tem que fazer exercício. Arrumou um grupo lá, terceira idade, elas vão juntinhas fazer ao ar livre, melhor coisa, fez amigas. Você sabe né? de uma coisa importante? Atualmente a gente tem preconizado muito o uso de Tai Chi Chuan, Shiatsu, meditação, yoga, tudo nessa fase que a mulher entrou, no novo período da vida dela. Eu divido com vocês, porque a gente vê com qualidade de vida, a gente vê muito isso. Muda a vida, a mulher muda, mas você fique firme. Tem saída, tem solução, muda a sua dieta, faz atividade física, faz Tai Chi Chuan, meditação, enche teu corpo de energia, que eu tenho certeza que você melhora. E essa mesa tá uma delícia, Tá. só tem comida Não gostosa aqui, não é? Tá fácil de comer tudo isso, né? Tem nada ruim que você fala, vou ter que comer tal coisa, né? Eu gosto de tudo que tem aqui. Eu também. E a gente quer namorar também, não é verdade? Não é porque a gente entra na melhor idade que a gente tem que parar de namorar. Não, aí tem que namorar mais. Aí tem que namorar mais ainda. E o pessoal nas ruas tem muitas perguntas para fazer para o Dr. Spreusser. Roda aí. Bom dia, doutor. Eu nunca tive sintomas. Eu preciso fazer reposição hormonal? Muito boa a sua né? pergunta. Você não precisa fazer reposição hormonal. Não tem sintoma, está vivendo bem, não faça reposição hormonal. Mais uma pergunta, vamos lá. Doutor, eu gostaria de saber, a reposição ajuda a emagrecer? Boa pergunta. A reposição hormonal sozinha, ela não ajuda a emagrecer. Como eu falei, você tem que mudar teu estilo de vida. Mude a alimentação, tome os remédios que o médico deu, mas muda a sua dieta e a teu qualidade de vida. Tem que treinar. Tem que fazer Aí você exercício. vai emagrecer. Mais uma pergunta das ruas, vamos ver. Doutor, o cigarro pode provocar a menopausa precoce ou aumentar assim os sintomas? Excelente a pergunta. Olha, você é mulher que fuma e quer fazer reposição hormonal. As duas coisas não combinam. Ou você para de fumar ou você faz reposição hormonal. E outra coisa, as mulheres que tomam pílula anticoncepcional devem parar mesmo de fumar, porque o risco de embolia, trombose, AVC, infarto quadriplica. Para Então, de fumar que tudo melhora respondendo na vida, a né? sua pergunta, sim, o cigarro não combina com a menopausa. Última pergunta, vamos ver. Queria saber se na menopausa as dores da fibromialgia aumentam, ou se é mito. Excelente pergunta. A fibromialgia, que é aquela doença que dói o corpo inteiro, ela tem uma alteração muito direta com a menopausa. Como a mulher fica mais sensível nesse período,
ela fica mais deprimida, mais ansiosa, as dores da fibromialgia podem aumentar sim. Então, acupuntura, shiatsu, essas coisas alternativas que eu falei funcionam bastante nessa fase. Pra gente terminar essa conversa, o Robson Caetano, que está aqui, como você sabe, daqui a pouco vai ser uma das surpresas para Pepe e Neném, ele me passou uma pergunta, ele que é esportista, e eu vou repassar para o senhor. A gente vê hoje muitas mulheres fazendo esporte, ou tentando em busca da massa muscular, e muitas vezes a gente sabe que utilizam hormônios para fazer isso. Essas mulheres terão uma consequência mais grave quando chegar o momento da menopausa? Boa pergunta. As mulheres que tomam muita testosterona, principalmente testosterona injetável para conseguir massa muscular em treinos, em competições, elas desestabilizam aquele equilíbrio que eu mostrei no comecinho da hipófise com os ovários. Isso desestabiliza a mulher. E isso pode ter consequências mais tarde, sim, porque elas não vão poder tomar essa testosterona, essa quantidade a vida inteira. Então, na hora que ela para de tomar esses hormônios, mais tarde ela pode sentir um efeito muito ruim. Tudo tem um preço. Obrigado a essa plateia maravilhosa. Vocês arrasaram nas perguntas. Muito obrigado, doutor Sproster. Sempre com muita informação. É um prazer Foi ótimo. estar com vocês. Boa semana. Para todos nós. Uma ótima semana.